Seja muito bem-vinda e bem-vindo, você que está assistindo a essa aula gravada, e seja muito bem-vindo e bem-vindo você que está entrando aqui agora para assistir ao vivo. Bom dia, o pessoal já está chegando. Enquanto a gente está testando esse horário novo, esse dia e horário novo, estamos vendo como é que vai ser, né? Não vai mudar, quintas-feiras às 20 horas continua acontecendo, esse é fixo, é só mais um horário que a gente está testando. Enquanto o pessoal vai entrando, tem os avisos para dar, antes da gente realmente continuar com a aula, com o conteúdo. Então, esse é mais uma aula de aquecimento para o evento Desenvolve Bebê, que vai acontecer sem ser nesta quinta, na próxima, dia 24 de agosto. Evento Desenvolve Bebê, que nós estamos organizando. Ele é online e gratuito, então não dá para perder, mas como ele é um evento um pouquinho diferente das nossas lives, nossas aulas normais, a gente precisa que seja feita a inscrição. Essa inscrição é feita lá no link que está disponível na minha bio ali do Instagram. E é importante também que no momento da inscrição vocês respondam um formulário de perguntas. Por quê? Porque a partir desse formulário eu leio todas as respostas e aí eu consigo montar um material bacana para entregar no dia 24, o mais personalizado possível para vocês. Então, é importante essa pesquisa que é feita ali no Google Formulário que aparece para vocês no momento da inscrição. Tá certo? Outros avisos aqui dessa aula de hoje, desse conteúdo de hoje, é com relação ao Instagram aqui mesmo. Os comentários ficam abertos durante toda a nossa aula, para vocês realmente interagirem, para vocês perguntarem ao longo do caminho. Às vezes eu não respondo na hora porque eu estou no meio de alguma ideia aqui, às vezes eu me perco muito fácil. Sim, eu sou homem, então eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas eu vou anotando aqui, né? E mais tarde eu respondo a dúvida de vocês se não for na hora. Mas acontece às vezes de dar alguns erros no Instagram, vocês mandam a pergunta, aparece para vocês como ida, só que não aparece aqui chegando para mim, não aparece na tela. Se isso acontecer, vocês sentirem que está demorando demais, copia e cola de novo a pergunta para aparecer de novo, e aí assim que possível eu vou responder, tá certo? Tem também um atraso de mais ou menos uns 2 minutos entre o que eu falo aqui e o que o Instagram entrega para vocês. Então, também, às vezes eu encerro a aula, né? Eu clico no fechar e as perguntas vêm depois disso e aí não aparecem para mim. Mas fica aberto lá, ela fica disponível depois do momento ao vivo de hoje, ela fica disponível lá na nossa página e também sempre podem mandar suas dúvidas para direct para mim. Podem mandar vídeos, meu bebê está fazendo isso ou não está fazendo aquilo, manda vídeo no direct, me pergunta lá. Se demorar um pouquinho para responder, em seguida eu estou respondendo. Pode também escrever nos comentários da live. Então, tem vários acessos disponíveis para vocês não ficarem com dúvidas, isso é mais importante porque o tempo passa rápido, né? Nosso bebê ali, quando vê assim, a gente pisca os olhos, já passaram 3 meses, já passaram 6 meses e as coisas que a gente conversa aqui são coisas que não dá para deixar passar. Então, feitos os devidos avisos, vamos começar com a aula de hoje, né? O tema que eu escolhi hoje é o futuro do bebê com poucos estímulos. E para a gente começar a refletir sobre isso, né? Eu queria que vocês refletissem como que a gente aprende qualquer habilidade, né? De uma forma mais fácil. Mais novo ou mais velho. Isso vocês podem pegar para qualquer coisa. Então, eu aprendo mais fácil a nadar quando sou criança ou quando tenho 30, 35, 40, 45 anos. Eu aprendo, vou mudar então, aprendo outra língua, inglês. Aprendo mais fácil criança ou aprendo mais fácil adulto? Ou idoso. Por que isso acontece? Porque quando a gente é criança, quando a gente é bebê, é criança, o cérebro está numa evolução maior
muito, muito maior do que nas outras fases da vida. Milhões de conexões neurais estão se formando e é muito mais fácil a gente fixar essas aprendizagens, né? A gente deixar elas de uma forma muito mais caprichada, muito mais nota 10, nesse período que essas conexões neurais estão se formando. É muito difícil eu nunca ter contato com a língua inglesa e quando chegar com 30 anos querer aprender. Eu vou conseguir? Eu vou conseguir. Com uma dificuldade grande, muito maior do que a criança que aprendeu lá desde cedo? Sim, com muito mais dificuldade, mas eu vou conseguir. E aí a gente entra na parte que eu trabalho aqui, que é da questão dos estímulos, né? Saber como estimular, mas também refletir sobre uma frase que a gente escuta bastante, que é dos mais velhos, né? Dizendo: mas eu não fiz nada disso com meus filhos e eles estão aí vivos. Então, essa frase a gente escuta bastante, mas a gente não pode se basear por ela, porque nós somos sobreviventes. É isso que nós somos. Né? Se a pessoa assim, não fiz nada disso, não estimulei e vocês estão aí de pé vivo. Nós estamos se contentando com uma nota de média a baixa de desenvolvimento. Mas não é isso que a gente quer para os nossos filhos. A gente quer sempre evoluir e ter um desenvolvimento cada vez melhor. E aí eu digo para vocês, tudo bem. A gente escuta o pessoal falando, eu nunca fiz isso com vocês e vocês estão aí de pé, vivos. Não tem problema nenhum. Não tem. Mas quantas pessoas eu percebo que têm dificuldade em praticar esportes, por exemplo. Ou para dançar, para ir numa festa e dançar, porque não tem coordenação motora. Né? Os adolescentes que a gente tem visto hoje dessa nova geração, que começam a se desinteressar, inclusive pela educação física do colégio. Por quê? Porque eles chegam ali sem habilidades motoras básicas para combinar elas e praticar atividade na educação física do colégio. Então, isso causa desinteresse e cada vez o desinteresse causa afastamento. E quanto mais afastamento causa daquele lugar, daquele ambiente, daquela interação, daquele estímulo, tende a se tornar adultos sedentários. Então, a gente tem um problema hoje mundial de sedentarismo e muitas vezes a gente não faz conexões, que é uma construção que vem lá de trás. Isso é uma construção. Eu tenho facilidade para desenvolver algumas habilidades motoras que me facilitam depois, numa nova fase lá na frente, praticar atividade física. Eu acho fácil de fazer aquilo acontecer, aquele movimento acontecer. Isso me causa animação e isso vai me fazendo ter uma experiência de vida diferente com relação ao movimento, com relação aos esportes, com relação à dança, com relação ao que quiser fazer da sua vida. Né? E isso afasta do sedentarismo lá na frente. Então são questões importantes, né, que a gente começa lá bebê. Por que eu falo isso e eu acabei indo para a área, mesmo estudando diferentes fases do desenvolvimento motor, bato aqui nesse perfil no bebê? Porque é a base da casinha. É o começo, é o alicerce da casa. Né? Tem habilidades, por exemplo, que nem eu dei o exemplo lá no início de nadar. Aprende a nadar mais novo ou mais velho? Aprender os 4 estilos da natação, crawl, costas, peito, borboleta, a janela para se aprender, né? O momento onde a criança tem mais facilidade para se aprender, isso é lá com mais idade, 5, 6, 7, 8 anos de idade. É a idade que é mais fácil de se aprender isso. Mas se é estimulado algumas questões aquáticas, né? Algumas interações com água do bebê, né? Se ele tem a oportunidade de já também ter um contato com água na banheirinha dele, no banho e tal, e se tem a oportunidade de fazer uma natação para bebês, mais ainda, trabalhar os reflexos de mergulhar,
né? No início é um reflexo que o bebê mergulha e não entra água, mas se isso é trabalhado desde o início, depois quando esse reflexo vai embora, isso vira voluntário e aí esse bebê vira criança e essa criança vira um adulto e esse adulto não precisa nunca mais colocar o dedo no nariz para mergulhar numa piscina. Ele pode usar as duas mãos fora do nariz para nadar, para se salvar, se tiver que se salvar de algum acidente, alguma coisa, para no mar, porque isso foi estimulado, foi trabalhado lá na base, ficou impregnado nesses neurônios, essas conexões neurais ficaram impregnadas no cérebro desse bebê, dessa criança, e isso causa facilidades no futuro. Então, assim, a gente tem que fugir dessa fala de não fiz nada disso e vocês estão aí vivos, porque a gente pode construir, né, com os nossos filhos uma nota muito melhor de aprendizagens motoras, cognitivas, emocionais, né? Tem muito perfil também que fala sobre a questão emocional, tem muito perfil que fala sobre a questão nutricional dos bebês, né? Antigamente nem se falava em introdução alimentar. Antigamente se dava leite condensado na mamadeira do nenê, tem várias propagandas falando disso, mostrando, né, como é legal o leite condensado. Hoje a gente sabe que não é legal. Então é importante pensar sobre isso. Mas aí para falar sobre isso, né, então, como que funciona essa casinha? Eu falei da construção da casinha. Começa lá de baixo, né, lá de bebê. Então, assim, eu sempre falo que o programa motor, ele funciona como um guarda-roupas novo que você comprou. Quando você comprou esse guarda-roupas novo, ele vem para casa, é instalado o guarda-roupas lá na sua casa e ele está vazio. É assim, mais ou menos chega assim. Seu bebê chega com um guarda-roupas vazio para ser colocadas as peças de roupa ali. E aí tudo que a gente faz de estímulo, né, oportunizando os estímulos, vai sendo preenchido. Então, depois de alguns meses, o bebê ali já tem no guarda-roupa uma camiseta e uma bermuda. Depois de mais alguns meses, ele já consegue combinar a camiseta, a bermuda, uma meia e uma luvinha, se fizer frio. Então, assim, tudo que a gente vai estimulando ao longo dos meses, esse guarda-roupa vai sendo preenchido. E quanto mais roupas tiver nesse guarda-roupa, um pouquinho mais à frente, eu vou ter mais oportunidades de montar peças de roupa e praticar o que eu quero. Que nem o exemplo que eu dei na natação, se a criança vai aprender os 4 estilos na natação lá com 6, 7, 8 anos de idade, ali é mais fácil de se aprender, quem vocês acham que vai chegar ali com mais facilidade de aprender os 4 estilos? Quem foi estimulado com água antes e não é um ambiente estranho aquilo ali para ele? Ou quem não foi estimulado? Só que isso serve para... Eu estou dando o exemplo da natação, mas isso serve para todas as coisas. Serve para o andar, o correr, o pular. Né? Então, assim, que nem eu sempre falo, o engatinhar. O engatinhar é um marco que não é obrigatório. Muitos bebês pulam esse marco. Mas o quanto é importante ser incentivado a engatinhar. O que mais acontece, que eu vejo no dia a dia, é quando o bebê vai entrar na fase de engatinhar, ele sentou e depois de sentar, o primeiro processo ali é já começar a fazer movimentos de transição para o engatinhar. É ser colocado de pé, porque ele já consegue estender os joelhos e ficar firmezinho. E aí o bebê é colocado de pé. E aí de pé, pelas mãos dos seus pais, ele começa a causar desinteresse em engatinhar. É muito mais interessante ficar em pé. A visão que ele tem em pé é muito mais legal. Né? Então, aí o que acontece também nesses casos, andador, ainda acontece isso. Coloca no andador porque é bonitinho ver ele correndo no andador
Ainda vejo vídeos dos bebês nos andadores. Só que o engatinhar é um movimento motor complexo e importantíssimo que vai ajudar, por exemplo, esse bebê mais tarde a andar de bicicleta, porque é a dissociação de um lado e outro do corpo. O ato de engatinhar é o primeiro momento onde o bebê vai ter que organizar. Peraí, a minha mão esquerda fica para trás no chão enquanto a minha mão direita vai para frente. Lá atrás um joelho ou uma perna e outra, tem vários tipos de engatinhar, começa a ter essa separação ali, essa organização e coordenação motora dos lados. Vai facilitar. Quando o bebê for andar de bicicleta, ele vai resgatar essa memória neural dele. Peraí, se eu juntar essa peça do meu guarda-roupa com essa, com aquela, eu vou pedalar e vou conseguir. Agora, se eu chegar lá e eu tiver só uma camiseta e uma meia no meu guarda-roupa, né? Fazendo essa analogia do guarda-roupa que eu estou fazendo, a gente não vai ter não vai estar cheio esse guarda-roupa de opções para eu usar na hora que a bicicleta desequilibrar, cair para um lado, cair para o outro. Então, é importante a gente entender o quanto é importante para o futuro esses estímulos mais cedo. E isso serve também para bebês, com certeza, para bebês que têm alguma deficiência neurológica, alguma síndrome genética também. Não existe comparações nesse mundo, mas com si mesmo, sim. Olha, antes ele não fazia isso, agora ele faz. E isso é através dos estímulos. Eu tenho um exemplo de quando eu, há 15 anos atrás, dava aula de natação para bebês e crianças. Atendia um menino que tinha paralisia infantil. Ele tinha um lado do corpo espástico, né? A palavra espástico, para quem não conhece, um lado do corpo ele era contraído. Então, uma mão bem fechada, a ponta do pé lá que a gente chama de pé equino, também ponta do pé. Então, um lado direito dele era muito mais fechado e rígido. E aí, por superproteção, a mãe dele trazia ele lá da frente do estacionamento da piscina, do centro natatório, vinha trazendo ele no colo até ele entrar dentro d'água. Entrar dentro d'água é redundância, até ele entrar na água. Então, a minha chefe na época, eu era um garoto novinho, a minha chefe na época olhou e disse: mãe, deixa esse menino vir caminhando do seu lado, mesmo que ele tenha dificuldades, ele precisa estar no chão para ter oportunidades de testar seus movimentos, repetir eles e melhorá-los. Então, a mãe ouviu e começou a trazer ele. E nós vimos o resultado muito rápido no primeiro semestre, nesses primeiros 6 meses depois que ela fez isso. Em seguida, esse menino, mesmo com a dificuldade dele da paralisia, ele já vinha correndo sem estar de mão com a mãe, sem nada. Inclusive, a natação dele melhorou por essa liberdade que a mãe dele deu no chão, para ele explorar, para ele se desenvolver, para ele se testar. E aí a gente entra nessa questão da repetição. Por que quando eu falo assim, estimular, não é para ser confundido com tenho que estar fazendo aqui, ó, pegar minha mão e mexer no corpo do bebê para lá, para cá, já botar sentado com 4 meses. Não é isso. Não é isso. Estimular muitas vezes é dar a liberdade no chão, a maioria das vezes, né? No chão. Por favor, quando eu digo chão, é em cima do tapetinho, né? Não é no chão, no piso gelado, lá, é no tapetinho. A gente tem os tapetinhos para bebês, tapetinho de EVA, coloca o bebê lá, né? E ele vai se desenvolvendo. É virar ele de barriga para baixo. Ele não gosta de ficar de barriga para baixo, eu vou criar distrações para ele ficar de barriga para baixo. Fiz um vídeo ontem falando sobre a importância das distrações ali, né? Como driblar o bebê que não gosta de ficar de barriga para baixo. Mas é criar oportunidades de repetições. Porque quanto mais repetições acontecer, mais vai fixar esses movimentos
no bebê e mais ele vai melhorar. Então o movimento de agarrar alguma coisa, se eu agarrar uma vez um brinquedo hoje e só agarrar de novo daqui a um tempão, eu vou ter um certo nível de habilidade em agarrar. Agora, se eu tiver oportunidades de agarrar várias vezes ao longo do dia, ao longo da semana, depois de um certo tempo eu vou ter uma habilidade, uma nota muito maior na habilidade de agarrar. Então isso vai ajudar depois, mais tarde, quando eu tiver que precisar combinar essa habilidade de agarrar com outras habilidades, como de lançar. Preciso lançar uma bola, preciso lançar alguma coisa para longe. Então isso vai mudar. Isso vai influenciar bastante. Bastante. Então, a gente percebe também, estou vendo aqui já as perguntas de vocês aqui. A gente percebe também no dia a dia nosso, e não faz relações, né, nesse futuro, com a carteira de motorista. Eu sempre falo isso, carteira de motorista. A gente conhece pessoas que vão lá e tiram a carteira de motorista de uma forma muito fácil. A pessoa, tá, entendi, é isso aqui que tem que fazer. Só trocar essa marcha, mexer nos pedais e tem gente que mesmo com toda a dificuldade de tirar a carteira de motorista, tem dificuldades ainda depois dirigindo e vão ter sempre. Porque chegou naquela hora e não consegue, tem dificuldade de combinar as habilidades básicas que deveriam estar nota 10 lá atrás. Nota 10 em relação a cada criança, né? Cada criança vai ter o seu nota 10. Cada bebê vai ter o seu nota 10 particular. Mas é explorar esse potencial. E aí tem lá dificuldade e não faz a conexão. Mas espera aí, foi estimulado, não foi? Quando a gente começa a voltar atrás e ver as coisas, né? Eu pego casos de bebê que está com dificuldade de engatinhar e a mãe está preocupada que ele não está engatinhando. O que eu faço? Eu vou rebobinando, eu vou voltando na história desse bebê. Como é que ele sentou? Quando é que ele sentou? Como é que foi isso? Como é que foi ficar de barriga para baixo no primeiro semestre? Ah, não ficou. Ficou muito... aconteceu um problema lá, eu não podia deixar no chão, ficou muito no carrinho. Às vezes acontece, né? Ficou muito no carrinho, no colo. Tinha que levar para o trabalho. Tem diversas respostas para isso. Mas não ficou. Efetivamente não ficou de barriga para baixo pouquíssimas vezes no primeiro semestre. Que força, que habilidades esse bebê tem para combinar, para fazer esse movimento novo e complexo que é engatinhar. Então, a gente tem que refletir sobre essas coisas que acontecem no futuro e saber que a base da casa, a base desse guarda-roupa vazio que chegou está sendo construído agora, nesse momento ali no início. Né? A gente não vai acertar tudo. Não tem como acertar tudo. Não fiquem, né, achando que a gente vai ser 100%. Estimulei todas as habilidades. Algumas coisas vão passar despercebidas. Mas o que a gente batalha aqui nesse perfil é que o que a gente vê é o contrário. É muitas batalhas podendo ser ganhas e não sendo ganhas por falta de conhecimento, por superproteção. Proteger. Né? Eu vi um vídeo esses tempos não conseguia deixar o bebê correr. O bebê queria correr num gramado, numa praça, e a mãe se sentia insegura e segurava ele pela camiseta. A camisetinha dele estava toda esgaçada, porque ela segurava na camisetinha dele, assim, com medo que ele tombasse na grama. O que acontece se ele tomba na grama? Talvez ele tome um susto, chore um pouquinho, mas ele vai se machucar ao ponto de ter que ser levado para o hospital? Não. Ele vai só organizar no programa motor dele que da próxima vez, se ele correr tão rápido assim e com menos coordenação, ele vai cair. E como ele não quer passar por aquilo de novo, então ele vai regular, ele vai começar a regular essa organização de pernas dele ali, de controle de centro de corpo, para na próxima vez não cair. Na próxima vez vai cair? Vai cair. Mas ele já vai cair já
melhorando mais esse movimento e até que uma hora ele começa a refinar ao ponto de ficar a nota 10. Mas se não der oportunidades de se repetir isso vai ter mais dificuldade de acontecer. Aí vai crescer e vai dizer, olha só, não fiz nada disso e está vivo? Vai. Mas vai ser com uma nota boa de desenvolvimento que vai facilitar muitas coisas para o resto da vida? Não vai. Vai ter chance de acontecer isso que acontece com vários que entram no sedentarismo adulto porque nunca tiveram facilidade para praticar a sua educação física escolar e aí começou a se afastar disso, se afastar do movimento e aí entra num ciclo vicioso, né? Quanto menos movimento, mais se afasta do movimento. E tem aquela turma que é tarada por esportes, por quê? Porque também vê que fica legal, que o movimento acontece bem, acontece fluido. Né? Então é importante a gente refletir sobre isso. Deixa eu olhar lá o que eu entrei aqui e não respondi nada. Deixa eu ver aqui o que tem aqui no início. Tatiana, neném de 8 meses não faz o 4 apoios. Ela arrasta de barriga e senta. Ela arrasta de barriga, senta sem apoio, faz tudo, mas o 4 apoio ainda não. Tranquilo? O que acontece, Tatiana? O 4 apoios, ele precede o engatinhar. E o engatinhar, em média, acontece entre 7 e 11 meses. Então, com 8 meses, já sentando sem apoio, já conquistou esse marco, seu bebê está bem no meio desse processo de aprender a engatinhar. Então, ele está perfeitamente normal no tempo para o que ele está fazendo. Né? Está bem na média. Então, ele está num momento onde ele está reorganizando as forças dele no chão, nessa postura de 4 apoios. Eu dei um exemplo esses dias, não sei qual vídeo, que eu falei assim, imagina que você ter que agora eu vou ensinar você a escalar uma parede vertical. Você vai ter que reorganizar o seu peso corporal e como você vai escolher qual lugar colocar a mão e o pé e distribuir esse peso nessa parede para escalar ela. O seu bebê está fazendo isso, só que em vez na parede vertical, ele está fazendo no chão. Ele sentado é uma organização de peso, uma organização de corpo. Em 4 apoios é outra organização. Então ele vai distribuir essas cargas diferentes em quadril, joelho, mão, pé. E vai encontrar essa forma de conseguir ir para frente. Né? E aí, qual é o estímulo para isso? Não precisa ir lá pegar a mão dele, o pé dele e fazer o movimento para ele ver. Não, deixa ele ficar se testando, vai se arrastar no início. Daqui a pouco ele vai fazer as posturas de transição que eu falo, né? Então, do se arrastar, daqui a pouco vem para o sentado e aí volta para se arrastar e numa dessas ele percebe que ficou ali em 4 apoios. E que é mais interessante ficar em 4 apoios do que de barriga no chão, ele tem uma visão melhor, a visão dele não é mais tão rasteira, é um pouquinho mais alta, né? E aí ele vai desenvolver a saída para frente. Então você vai se preocupar com isso se ele tiver 11 meses, 12, e não saiu desse movimento. Mas se semana a semana você vê esse movimento evoluindo, tá tudo certo e nesse momento ele está bem tranquilo no tempo. Raquel Oliveira falou aqui, o que devo esperar de um bebê de 1 mês? Com quanto tempo ele descobre as mãos? Então, assim, o bebê de 1 mês é o primeiro marco que ele está tentando encontrar aí de desenvolvimento motor é o controle da cabeça. O pescocinho vem molinho e esse pescocinho vai começar a se fortalecer. Quando que a gente atrasa esse pescocinho a se fortalecer? Quando a gente fica muito com o bebê sem ele ter oportunidades de ficar algumas vezes de barriga para baixo. Como ele é muito novinho,
Não precisa de muito tempo, não. É bem pouquinho, bem pouquinho. Mas em algum momento do dia tem que encontrar esse momento que ele está disposto, que ele não nem recém-mamou, nem está perto de mamar de novo, de estar com fome, nem recém está acordando, então está sonolento demais, nem está perto de dormir, está rançoso. E colocar ele de barriga para baixo, com seu rostinho virado para o lado, para ir acordando essa musculatura da cadeia posterior, né? Nuca, costas, lombar lá embaixo, vai acordando ela. Nesse primeiro mês, o mais interessante é a gente fazer o tipo que eu chamo de introdução de tummy time. Então, você deitada e o seu bebê barriga com você, com o rostinho virado para o lado, já é uma introdução de tummy time. Já é uma postura diferente do que aquele bebê que só fica 100% do dia, né, ou no colo ali, fechadinho, ou de barriga para cima no carrinho, olhando para o teto, né? E o bebê, ele vai de barriga com você de barriga para cima, só a sua voz já vai estimulando ele a se guiar pela sua voz e começar a fazer movimentos com a cabeça de querer ir atrás dessa voz, procurar. E assim já começa um pequeno fortalecimento, suave, sutil, tranquilo, para alcançar esse primeiro marco motor, que é o controle da cabeça, né? O desenvolvimento acontece sempre de cima para baixo, então, primeira coisa que vai acontecer logo que nasce, controle da cabeça. E aí depois, com o controle da cabeça bem organizado, e ele em média acontece entre 2 e 4 meses, aí a gente vai para outras coisas, né? Como rolar, como sentar, e assim vai indo na sequência lá de desenvolvimento que é previsível, né? Então é importante, primeira coisa é o controle da cabeça com seu bebê. Boa tarde de Angola. Já falei com você antes, eu não sabia que você estava em Angola. Já respondi várias perguntas de você, né, lá no perfil. Lembrei. Legal. Pô, bacana. Acho que esse horário ficou bacana, né? Bastante gente entrando aqui hoje. Ficou bom, gostei também desse horário. Gi, estímulo é tudo, aprendi isso na marra. O Lucas está andando, obrigado pela ajuda. Legal. Esse negócio do andar é interessante, né? Porque é muito difícil essa questão das comparações. Chega na hora do andar, rola as comparações muito forte. Você vê o seu bebê ainda não andando e o do lado ali, que às vezes tem menos idade, está correndo. Por quê? Porque a janela de oportunidade de andar ela é maior. Ela vai dos 9 meses aos 15 meses de idade. Então vai ter bebê com 9 meses andando e vai ter bebê com 15 meses, com 12 meses, né, um ano, ainda não caminhando. Ela é maior. Só que é isso também que eu falei antes, né? Para combinar uma série de habilidades que se tem que ter para organizar esse corpo de pé e andar, eu preciso ter um guarda-roupa cheio das coisas, da base que veio lá de trás. Se o meu guarda-roupa tiver mais ou menos, vou ter um pouquinho mais de dificuldade de andar ali. Se o meu guarda-roupa tiver cheio, vou ter mais facilidade. O cérebro do bebê vai combinar, não, olha só, para eu fazer isso aqui e chegar lá onde a minha mãe está, eu preciso combinar isso e aquilo que já está na minha caixinha aqui das coisas que eu aprendi lá atrás. Então, essas coisas acontecem. Deixa eu ver se tem mais aqui. Rinaldi. Meu bebê vai fazer 8 meses, não gosta de ficar de barriga para baixo, chora demais, precisou fazer fisioterapia para sentar. E agora, quando sentado, fica se jogando para trás. Não mostra interesse em engatinhar. E não firma as pernas ainda. Aflita aqui. Pelo que eu entendi, Rinaldi, o seu bebê não está no sofá.
não está mais fazendo fisioterapia, é isso? Precisou de fisioterapia só para sentar? Então a gente tem que ver qual é o diagnóstico, o que levou ele a fazer fisioterapia, se foi só questão de motor, se o seu bebê é prematuro ou não é. Isso é uma coisa importante se saber, né? Se o bebê é prematuro ou não, porque tem a questão da idade corrigida. Então depende. Se o bebê é prematuro, a gente tem que fazer o cálculo da idade corrigida e às vezes o que a gente acha que está atrasado não está. Se o bebê não é prematuro, tem que ver o que estava acontecendo. É difícil de eu te falar assim, sem assim entender por que levou para fisioterapia, né? Se tem algo a mais aí que levou ele para fisioterapia, porque assim, com relação só a engatinhar, o que eu posso te falar é o que eu falei na resposta anterior. Ele acontece em média entre 7 e 11 meses e com 8 meses o seu bebê está bem no meio do caminho desse processo do engatinhar. Se ele aprendeu a sentar lá na fisioterapia, ele está num tempo bacana, porque agora até os 11 meses de idade, em média, uns até passam um pouco disso, ele vai aprender a distribuir essas cargas do corpo dele no chão e aprender a engatinhar. E nem sempre o engatinhar vai ser do formato clássico que a gente conhece. Existem vários tipos de engatinhar e nem sempre vai ser aquele formato clássico que vai acontecer. Mas o importante é o bebê ter a liberdade no chão para ele encontrar o seu melhor deslocamento para chegar onde ele quer. Isso é importante, né? Às vezes nesse momento a gente não pode facilitar a vida do bebê. A gente está ali do lado para acolher, se está chorando, se não gosta, se tá, naquele momento não está gostando, a gente acolhe, né? Mas se encontrou um momento melhor, onde não está chorando, onde está disposto e a gente consegue encontrar distrações que atraiam a atenção do bebê, né? Essas coisas das distrações mudam muito de uma hora para outra. Às vezes uma coisa que a gente acha que sempre atraiu a atenção do bebê, que sempre atraiu a atenção do bebê, de um mês para o outro não atrai mais, né? Então, eu já fiz de tudo e ele já mudei e tal. Aí vai lá e testa um espelho, coloca o espelho lá para ver se o reflexo não faz ele ficar reclamão e ele presta atenção no reflexo do espelho e vem ver o que é aquilo ali e já é um incentivo para o deslocamento. Então, são coisas que a gente tem que tentar distrair, ver assim para não deixar o momento ser ruim, né? Mas ser um momento de descoberta bacana e com liberdade para ele explorar os seus movimentos e ver como que é melhor para ele se deslocar. O meu bebê tem 4 meses, eu já posso ir colocando ele sentadinho no sofá às vezes? Então, depende. Depende do quê? Depende de como foi os marcos anteriores, né? 4 meses é bem cedo para colocar. Bem cedo. Porque assim, se a gente, nessa questão de transição entre rolar e sentar, se a gente não fizer nada, eles vão sentar também. Eles vão sentar também. Do próprio chão ali, fazendo as posturas de transição, eles vão encontrar o sentar, né? Então assim, o seu bebê já rolou? Porque a média de controle da cabeça acontece entre 2 e 4 meses. Então provavelmente ele já está com o pescocinho mais firme, se você já está querendo sentar ele. Mas ele já rolou? Porque o que acontece? O rolar, ele com liberdade no chão para rolar, aprender a rolar, ele vai fortalecer uma série de músculos que vão ajudar ele a ter uma postura sentado melhor. Às vezes a gente já tem vontade de colocar sentado, mas o bebê não tem a musculatura preparada e aí acontece o que a gente chama de bebê estático. Ele senta lá ele fica sentado, ele não tem nenhuma ativação muscular necessária no tronco, nas costas, para ter uma desenvoltura naquela posição e ter uma postura até melhor naquela posição. Então, muito cuidado com isso, para o bebê não estar pulando etapas nesse processo, para não pular etapas. Eu acho mais interessante se o bebê está livre no chão lá, de barriga para baixo,
com alguns brinquedos nas laterais dele, um pouquinho distantes, para estimular ele a se deslocar, e nesse deslocar ele vai rolar e vai fortalecer a musculatura para o sentar, do que já colocar ele sentado e correr o perigo dele virar um bebê estático ali que não consegue se movimentar, ou até fica inclinado com uma postura ruim, forçando a coluninha dele. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com esse tempo aí, tá? Meu bebê tem 7 meses de idade corrigida. Vamos ver aqui a Marielle. Meu bebê tem 7 meses de idade corrigida. 5 meses ele ainda não rola. Estou estimulando como eu posso, mas sinto dificuldades. É atraso de desenvolvimento? 7 meses, 5 meses ele ainda não... Tem 7 meses, né? Aos 5 meses ele ainda não rola. Eu tenho que te perguntar, Marielle. Ele já senta? Eu preciso saber só, Marielle, para te responder se ele senta. Se ele já senta sem apoio. Como é que está o sentado do seu bebê? Eu sei que o rolar vem antes, mas tem que ver também se foi oportunizado, né? Para ele, assim, se ele tinha muito tempo de chão disponível. Chão, eu digo no tapetinho, né? Se ele tinha essa possibilidade de ficar bastante no tapetinho no chão, porque às vezes acontece só de não ter sido, não ter tido a oportunidade de repetir, né, esses movimentos de se testar no chão para rolar. Então às vezes acaba os bebês indo rolar muito mais tarde porque não ali acontece aquilo, né, de já ter saído direto de um controle da cabeça para um sentado, com os pais, né, colocando com as mãos sentado, né, com almofadas em volta e tudo mais. Então a gente tem que pensar um pouco sobre isso aí. Difícil de responder assim só com essa informação. Oi, Mônica! Mônica, minha amiga querida, você está aqui. A falta de vontade de fazer exercícios físicos é da minha mãe, que não me estimulou direito. Não precisa xingar ela também, né? Vamos ficar entre nós aqui esse assunto que a gente conversou hoje. Mas há muitas coisas não. O que acontece? Na outra geração, muitas coisas não se conheciam. Não se sabia o que fazer. Só que agora a gente tem a informação na nossa mão. E com a informação na nossa mão, por que nós não vamos fazer? Por que isso não vai nos ajudar? É isso que eu quis dizer aqui, né? A gente não sabia. Antigamente é que nem assim, ó. A minha filha tem 2 anos e meio. O irmão dela tem, que é meu enteado, vai fazer 16 anos. É a mesma pediatra dos dois. A mesma pediatra que atendeu lá, bebê, o meu enteado, que tem hoje 16 anos, atende ela. E o meu enteado não passou por nada de introdução alimentar que a minha filha passou. Porque lá naquela época não se conhecia tanto sobre isso. Não era tão divulgado isso. E a minha filha já passou por toda uma introdução alimentar para ela ter, né, não ter rejeição aos alimentos e tudo mais. Então, se a gente conhece essa informação hoje, por que nós não vamos usar, né? E a minha briga é com os mais velhos, que ainda mesmo conhecendo a informação, estando à sua disposição, ainda negam, né? Porque, claro, eu entendo, isso aí é falar que é admitir que aconteceu algum erro, mas erros acontecem, a gente não sabe tudo sobre tudo, nem daqui a 30 anos eu vou olhar para trás e dizer, nossa, nem fiz isso com a minha filha, poderia ter feito. Mas a gente faz o que pode. A gente faz o que pode. Mas aí você sente na pele, né, Mônica? É o que acontece, a gente não tem vontade de fazer, a gente não é habituado àquilo. E a gente olha para o lado e encontra um amigo que é o tarado do exercício lá, que adora fazer exercício, que não consegue ficar sem, que gosta, né? Então, ou que se sente facilidade. É porque sente facilidade, a gente faz o que a gente gosta. E a gente não faz o que a gente não gosta. Essa é bem a verdade. Só que a gente tem um problema mundial sobre sedentarismo. Que a gente pode melhorar ele em algumas coisas ali no início, que é o que a gente está falando aqui.
Hoje vamos começar a físio novamente. Atraso motor, não é prematuro. Ele não vira e nem desvira. Não faz esfinge nem pivoteia de barriga para baixo. Chora muito, se estressa. Olha, Rinaldi, o que eu posso te falar assim é que como é importante isso que você está fazendo de estar levando a fisioterapia presencial. Como ele está sendo atendido pela fisioterapia presencialmente, ali é o melhor lugar para você receber o feedback, as informações do que fazer com ele em casa, porque eles estão fazendo a avaliação ali direto com o seu bebê. É muito difícil assim de eu dar uma dica aqui sem conhecer o seu bebê, se ele já está tendo um acompanhamento de um lugar que está vendo ele no dia a dia, está tocando nele, está vendo como ele se comporta, como o seu bebê reage aos movimentos, qual é o nível de atraso motor que ele está tendo. Então é muito importante você, inclusive, for conversar com essa equipe de fisioterapia que está atendendo ele. E o que eu faço em casa, pessoal? Beleza, entendi, vocês estão atuando com ele aí, mas nesse momento que ele está, nesse nível de desenvolvimento que ele está aí hoje, que amanhã já vai ser outro, o que eu faço essa semana com ele? Como é que a gente pode estimular ele em casa? Porque eles é que estão no dia a dia ali com o seu bebê e, nossa, isso é muito importante porque essa estimulação cedo que vocês estão podendo oportunizar para o filho de vocês vai fazer muita diferença no futuro. Muita diferença mesmo. Bastante. Está começando a querer rolar. Agora embaralhou minha mente aqui, deixa eu ver. Está começando a querer rolar. Deixa eu ver aqui. A Marielle falou assim, ele senta sem apoio, é bem firme. Ah, tá. Ele senta sem apoio, é bem firme. Espera aí que travou aqui a minha tela. Às vezes dá uma travadinha na tela do Instagram. É o prematuro, né? Prematuro, 7 meses de idade corrigida. O importante, então, é deixar no chão, tá, Marielle? Deixar no chão. Não precisa perder os seus cabelos nesse momento. Se ele senta sem apoio bem firme com essa idade corrigida, já é um sinal muito bom, um sinal bacana, né? Então, assim, é deixar no chão, oportunizar no chão e ver como ele vai responder a esse momento no chão. Ele está com tempo ainda para descobrir esses movimentos aí, tá? Que não aconteceram ali antes. Então é chão para ele, muito chão, mas fica tranquila com relação a isso neste momento. Gláucia, deixa eu ver se eu não pulei ninguém aqui. Gláucia. Bebê de 8 meses começou a arrastar para trás. Hoje, com 9 meses, se arrasta para trás e senta. Não engatinhando, arrasta, sempre estimulada, ela senta. Difícil, pois não gosta de outros estímulos. Teve atraso no marco anterior. Mas assim, ó, com relação a isso que você está me falando, não tem atraso. Porque, como eu falei antes lá no início para outra mãe, o engatinhar acontece em média entre 7 e 11 meses, em média. Às vezes pode ser um pouco antes, às vezes pode ser um pouco depois. O seu bebê começou a se arrastar para trás. Para trás por quê? Porque normalmente eles chegam nesse período aí, nessa fase, com os braços mais fortes que as pernas.
o bebê trabalhou muito mais os braços até chegar nesse ponto do que as pernas, e aí tem não está sincronizado ainda membros superiores com membros inferiores. Ele vai ajustar essas forças no chão. Então ele está com 9 meses, ele está bem no meio desse processo, né? Como eu falei que é entre 7 e 11 meses, com 9 ele está no meio desse processo aí para aprender a ir para frente. E aí, já tentou a questão do espelho, Gláucia? Colocar o espelho na frente dele e ver como ele reage ao seu reflexo. No momento que estiver disposto ali e tal, vai para o chão e espelho na frente para ver se traz essa curiosidade de vir olhar o espelho. A gente tem que encontrar que distração vai ajudar ele nesse momento ali. E se ele está se sentindo bem ainda sem... ela, desculpa, eu tô falando ele. Ela senta. Encontrar as distrações para ela, Gláucia, para ela vir para frente, né? Às vezes, nesse momento, nesse período também, não tem nenhum material que eles se interessam. Às vezes até a própria presença da mãe e do pai. Às vezes chega uma hora assim, não adianta brinquedo que faz barulho, não adianta livrinho, não adianta espelho, mas você se posicionar ali no chão junto, né? Não é de pé, no chão. E chamar, vem aqui com a mãe, vem aqui com o pai, já é um estímulo. Mas depende, cada bebê reage de um jeito nesse momento. Já vi bebê com essa mesma idade, com essa mesma situação, que eu achava que um brinquedo que ele sempre gostou ia dar certo e, na verdade, ele já tinha trocado de vontades. Aí ele estava de olho num livrinho lá no canto do quarto, que eu peguei aquele livrinho, comecei a chamar ele através daquele livrinho, ele fez tudo, foi para tudo que é lugar no quarto comigo, no tapetinho, atrás daquele livrinho. Mudou ali, de um momento para o outro mudou e eu não tinha percebi naquela hora ali, deu para estimular ele bacana. Então tem que encontrar essas distrações aí. Não atrapalhou nada. Eu não... Deixa eu ver aqui. Quem que disse aqui? Mundo Doce Bolos. Não atrapalhou nada, capaz. Foi sobre o bebê do sofá, de 0 a 4 meses. Perguntei se poderia colocar meu bebê de 4 meses para sentar no sofá às vezes. Aí o senhor perguntou se já rola. Ah, tá. Desculpa, é que daí veio depois e eu não... Tá certo, eu não lembrava mais do que era. Eu perguntei se já rola. Está começando a rolar agora. Ah, perfeito. Então assim, deixa ele com essa idade. Deixa ele aprender a rolar. Bem, caprichar bem esse movimento. Se ele não tá... ficando irritado com isso, se dando bem ali no chão, com rolar, aproveita essa fase que é boa mesmo para aprender a rolar bastante, a se mexer bem no chão como quer, ficar de barriga para baixo, aproveitar o tummy time. Então aproveita isso, nem precisa colocar no sofá não precisa colocar no sofá com essa idade aí, deixa para colocar lá se ele está aprendendo a rolar agora, lá com 5 meses e meio, lá 6, aí você começa a colocar ele sentado ali, né? Porque ele é bom praticar essa rolada de agora aí, se ele se interessa. Bem tranquilo, mas não me atrapalhou não, só estava tentando buscar aqui o que era que a gente estava conversando, porque eu vou conversando com todo mundo e vou indo por cima aqui. Tá bem? Simone, bebê 11 meses com idade corrigida 10, arrasta com dificuldade e não senta. Quer andar com o seguro na mão dele. Então vamos lá, então. Simone. O engatinhar acontece em média entre 7 e 11 meses. Então com 10 de idade corrigida ele está no meio desse processo do engatinhar, o que
ainda é bem tranquilo de entender ele se arrastar no chão, né? A questão do sentar, sim, ele não senta. O sentar acontece ali em média entre 6 e 8 meses. Então a gente tem que ver assim o que o... E quer andar quando seguro na mão dele. Então nós temos uma misturinha aí de etapas aí, né? É importante o bebê sentar, saber sentar sem apoio. Ele só vai andar depois que ele sentar, souber sentar. É normal ele querer andar quando segura na mão, porque o olhar que o bebê tem quando está de pé, ele é muito mais atrativo do que ou sentado, ou engatinhando, ou de barriga para baixo no chão, né? Porque ele consegue enxergar mais coisas do ambiente, ele consegue enxergar mais longe, né? Então tem mais oportunidades de interações ali da visão dele. Por isso que é importante nessa fase cuidar para não ficar dando muito a mão assim de elevar ele. Se ele quer ficar de pé, então ele tem que entender que ele vai se arrastar até algum ponto ali da borda de um sofá, por exemplo, e vai fazer ele a força para se erguer. Porque todo esse processo, todo esse caminho ajuda no fortalecimento muscular para ele conseguir fixar esses marcos motores. Mas se o seu bebê não senta ainda com 10 meses, é importante, né, conversar com o pediatra, né, e ver qual é o próximo passo em relação a isso. O que o pediatra fala? Porque o pediatra ali no olho no olho ali, né, tocando no consultório, é que vai dar o diagnóstico correto e fazer assim, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo? Ou vai ser encaminhado para fisioterapia, ou não precisa ser encaminhado para fisioterapia, pode em casa só dar liberdade para ele no chão. Mas o que eu posso te falar, assim, mesmo sem ter todo o conhecimento do seu bebê, né, como é que ele está e o que pode ser feito, porque é o pediatra que tem que olhar isso agora, é evitar essa mãozinha aí, essa mãozinha de ajuda aí para ficar em pé. Isso sim, evitar essa mãozinha, deixar no chão, né, brincar no chão, ir para o chão também e deixar essa liberdade de movimentos acontecer aí para ele ir se desenvolvendo. A Gláucia falou, ele tem as pernas rígidas para se fazer sentar, o que atrapalha fazer sereia e 4 apoios. Como ajudar para estimular as pernas? Olha, uma coisa bem simples assim que tem de se fazer e é bacana é, por exemplo, na hora de trocar as fraldas, fazer a brincadeira da bicicleta, por exemplo. Então tá trocando as fraldas e aí pega ali nos pezinhos ou nas canelinhas e alterna aquelas pernas ali, né? Faz ali a bicicletinha de vir um joelhinho para cima, outro para baixo e trocar assim ali de barriga para cima mesmo, ali brincando de fazer essa alternância, né, com as pernas assim. Então isso é uma coisa simples, é um movimento simples, mas que vai ajudar a essa separação ali um lado e outro, de alternância, de coordenação motora. E o resto é liberdade no chão, né? Liberdade no chão para ele também explorar seus movimentos. Não acabou nada. Desculpa não te chamar pelo nome Mundo Doce Bolos, mas não acabou nada, capaz, não fica com isso não. Tranquilo, a gente se ajeitou aqui. Ele senta sem apoio, se coloca e não consegue sentar sozinho. Ah, tá. Não, tranquilo então, Oliveira. Tranquilo. Não. É mais tranquilo então. Ele senta sem apoio se você coloca e não consegue sentar sozinho. Mas então assim, ó, pro seu bebê, Oliveira, assim, com o conhecimento limitado que a gente tem aqui, né? Não toquei no seu bebê, não conversei com o pediatra do seu bebê, só pensando nas idades que você me passou na fase de desenvolvimento que está e o que já está fazendo e o que não está fazendo.
Importante agora, então, é que eu falei antes, cuidar essa ajuda de mão para ficar em pé. Não é o momento de ficar em pé agora nesse momento. Precisa, muito menos não conseguindo fazer isso sozinho, precisa fortalecer essas musculaturas ali no chão e ter que se escolher como vai se movimentar, né? Escolher como vai conseguir chegar até a borda de um sofá, até a borda de uma cadeira, né? Como vai fazer essas transições para voltar. Então, esse é o momento que o seu bebê tá, de provocar ele, de não dar muita ajuda não, de assim, ó, vai lá e testa aí como é que faz. E tá sempre incentivando. Ah, chorou, tá reclamando, acolhe e depois entra de novo num processo de estímulo de novo. É importante isso ser, né, frequente, né, semanalmente, não ser um dia a gente vai ali, faz e depois, 15 dias depois faz de novo. É importante ter sequência. Gláucia falou, bebês mais gordinhos têm mais dificuldade. Oi, Gláucia, nós estamos falando aqui, né? Bebês mais gordinhos, não é outra Gláucia, é a mesma Gláucia. Bebês mais gordinhos têm mais dificuldades nos movimentos ou é mito? A minha tem 10 quilos e 72 centímetros. Não é mito, não. Tem mais dificuldade, isso é física. Os mais pesadinhos têm, sim, um pouco mais de dificuldade nos seus movimentos, né? De aprender, tem que organizar mais massa corporal em 4 apoios para engatinhar, tem que organizar mais massa corporal para andar, mas cuidando para estar entre as janelas de oportunidades de cada marco, tranquilo, né? Então, às vezes, um bebê que é mais pesadinho não vai conseguir andar com 9 meses, com 10 meses de idade, mesmo sendo estimulado, porque ele tem que organizar uma massa corporal maior. E um bebê que é mais magrinho, às vezes tem uma leveza maior ali no pé e mais facilidade na distribuição do peso do corpo e mais facilidade para conseguir executar essas tarefas aí, né? Mas é sempre importante ter a liberdade para eles se conhecer, não importa qual o peso for. Tendo a oportunidade de se conhecer, de conhecer o seu corpo, vai entender como ele funciona e vai conseguir fazer, né? Se tiver tudo bem, se não tiver nenhum atraso mais grave acontecendo ali de disfunção neurológica ou síndrome genética. Maravilha, maravilha, Gláucia, tranquilo? Então, acho que é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado pela presença. Adorei. Eu adoro muito, muito, muito mesmo quando a live assim é com um monte de perguntas, a gente vai respondendo e vai interagindo. Fica muito legal, muito, muito bacana. Gostei desse horário novo aqui também. Quinta-feira continua às 8 horas acontecendo, mas na segunda que vem nós vamos fazer de novo esse das 9 da manhã. Ficou bem bacana. E os avisos que eu dei no início lá, o que acontece? Essa aula de hoje é um aquecimento para o principal evento que vai acontecer nesse mês, que é o Desenvolve Bebê, que vai acontecer sem ser nesta quinta, na outra, no dia 24 de agosto. Evento Desenvolve Bebê. É um evento online gratuito. Não é sempre que é possível fazer um evento desse tamanho gratuito, né? Vai ser pelo YouTube, não vai ser pelo Instagram, vai ser pelo YouTube. Então, é importante se inscrever. E essa inscrição acontece no link que está na bio do meu Instagram. Se não se inscrever, não vai conseguir ter acesso no dia, porque o YouTube é um outro formato também, né, de entrega. Então, a gente, para conseguir ter acesso no dia, tem que se inscrever no link que está na minha bio do Instagram lá. E aí entra numa página para você colocar o seu e-mail e se inscrever. Também nesse momento da inscrição aparece o formulário do Google lá para responder algumas dúvidas e é importantíssimo que respondam aquelas questões que tem ali no formulário. Ele é bem rapidinho de responder, muito, muito rápido mesmo, mas é importante colocar ali as respostas, porque a partir dessas respostas, eu leio todas as respostas, a partir dessas respostas a gente consegue montar lá no dia 24, no evento Desenvolve Bebê, um material mais personalizado possível para vocês. Mais o que vocês querem saber, mais as dúvidas de vocês, tudo vai estar ali a partir das respostas do formulário de vocês. Tá certo? Muito obrigado, não tem mais nenhuma dúvida aqui. Qualquer dúvida que aparecer mais, me manda no direct, né? Já falei antes, manda no direct lá, vídeo do seu bebê, ó, ele não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, ou está fazendo isso, o que eu faço agora? Que a gente vai respondendo sempre que possível.
E também os comentários dos posts que a gente faz também, comenta lá que a gente vai respondendo. Tá bem? Muito obrigado pela presença de hoje, foi bem bacana o dia de hoje, gostei. Até a próxima, quinta às 20 horas agora dessa semana tem mais uma. Tá certo? Boa semana para vocês que está começando. Até a próxima. Tchau!